Oi, pessoal! Hoje nós estamos retornando com as nossas aulas de artes e antes da gente ter dado as férias, né, ter dado uma pausa para as férias, a gente estava estudando sobre o capítulo 2 do livro de vocês. Porém, a gente não chegou a concluí-lo. Então, hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai revisar tudo que a gente já viu sobre esse capítulo, para que a gente possa, então, conseguir concluí-lo, ok? A gente vai relembrar, vai refrescar aí na memória de vocês todo o assunto para a gente poder concluí-lo, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, peguem o livro de vocês, livro de artes, e abram na página 22, que é o início do capítulo 2, né, que fala sobre a arte, o tempo e o homem. Vamos lá? Estão preparados? Podemos? Ok, vamos lá. O livro começa falando sobre uma descoberta surpreendente, né, que aconteceu em 1879, quando um homem, Saltuola, e sua filha, eles descobriram a primeira pintura rupestre pré-histórica, né? Eles encontraram essa pintura numa caverna lá na Espanha, né? A Caverna de Altamira. E aí esse homem, ele já tinha participado algumas vezes de alguns encontros sobre arqueologia. E aí quando ele olhou essa pintura na caverna, o que ele pensou? Ele já achou que aquela pintura era uma pintura que foi elaborada na Idade da Pedra. E aí ele já quis logo publicar, porque ele disse que ele pensou logo que as pessoas iam ficar muito impressionadas com a sua descoberta. Enfim, só que o que aconteceu? Os especialistas franceses, eles rejeitaram a antiguidade da pintura. Eles não acreditaram em Saltuola. E aí, o que aconteceu? Saltuola, ele se tornou um objeto de piada, né? As pessoas, esses especialistas, eles estavam acusando de que Saltuola tinha forjado essas pinturas, tipo, tinha falsificado elas, entendeu? Que não era verdade, que aquelas pinturas não eram da Idade da Pedra, enfim. Aí aconteceu um congresso, né, sobre pré-história lá em Lisboa, que foi onde esses especialistas estavam rejeitando tudo que o Saltuola tinha falado, tinha publicado sobre essa descoberta que ele fez. E aí, só depois de muito tempo, em 1902, foi que alguns estudiosos de arqueologia, né, eles se retrataram e eles concordaram que essas pinturas eram realmente pré-históricas. Então vamos lá. Depois disso, né, diversas pinturas rupestres foram descobertas em praticamente todos os continentes, seja na América, na Europa, na África, na Ásia e até mesmo na Oceania, né? Aí nesse slide está mostrando três pinturas rupestres. Temos aí um modelo de uma pintura rupestre que foi feita na África, né? Foi encontrada na África. A segunda foi encontrada na América do Sul, aqui no Brasil. E a terceira foi encontrada na Europa, né? Na França. Então, várias pinturas rupestres foram sendo encontradas pelo mundo todo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre arte rupestre e arte abstrata. Então, olha só. Quando a gente pensa em uma pintura rupestre, o que é que vem logo na nossa mente? A gente já pensa logo que pintura rupestre é pintura onde mostra animais e pessoas, né? São os desenhos de animais, desenho de alguns bichos e desenho de pessoas, pintadas nas rochas. Só que o que acontece? Conforme a arte rupestre pré-histórica foi sendo descoberta no mundo, as pessoas foram concluindo que a arte rupestre, ela mostra
muito mais do que apenas desenhos de pessoas e animais, né? Ela apresenta elementos bem abstratos, elementos geométricos que com certeza guardam algum mistério. Então, depois que foram descobrindo e encontrando várias pinturas pelo mundo todo, eles foram vendo que não eram só desenhos e pinturas de animais e pessoas, tinham mais coisas, tinham mais coisas encontradas nessas pinturas, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre sobre essas pinturas rupestres, a gente também pode falar sobre a questão da linguagem sonora e dos ritmos. O que são as linguagens sonoras? As linguagens sonoras são linguagens que envolvem o uso de algum método de emissão de som, alguma coisa que emite som, seja a palma da mão, né, batida. Palma da mão, eu digo quando a gente bate palma, o andar das pessoas, a fala das pessoas, o som da fala das pessoas, seja um alto-falante, enfim, um carro, a buzina de um carro, um som de algum instrumento, qualquer coisa que emita um som, isso daí são linguagens sonoras. E o que é o ritmo? O ritmo, ele é a interferência de sons que ocorrem em espaços de tempo de forma organizada. Então, são pequenos grupos de sons organizados. Tá, tia Evânia, mas o que é que isso tem a ver com as pinturas rupestres? Aí é que a gente vai entrar no próximo slide. Esse slide, nós temos aí 3 pinturas, tá? 3 pinturas rupestres. E o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão observar essas pinturas e vocês vão observar as linguagens sonoras e os ritmos que estão presentes nessas pinturas. Vamos lá, primeira pintura. Qual som é possível identificar? O que é que a gente pode ver aí nessa pintura? Na verdade, todas elas são de pessoas, são pinturas que expressam a dança, né? Pessoas dançando. Aí nessa primeira, qual som a gente poderia identificar? Se elas estão dançando, a gente poderia identificar os passos, né? A pisada das pessoas no chão. Se elas continuarem dançando, a gente conseguiria identificar elas batendo palmas, né? Vocês podem ver que no cantinho direito, as 2 últimas pessoas, elas estão bem próximas, né? Com os braços apontados um para o outro, como se elas fossem... O que parece? Parece que elas estão indo bater palma, né? Então, a gente poderia identificar o som da palma se elas continuassem dançando. Mas, assim, de cara, olhando, já que elas estão dançando, a gente poderia identificar o som dos passos, né? No chão. Na segunda imagem, como você imagina seu ritmo? Esse ritmo aí que elas estão dançando, como você imagina que ele deve ser? Parece um ritmo mais organizado, um ritmo bem definido, bem marcado. Elas estão parecendo que estão todas no mesmo ritmo? Como é que tá? E a terceira imagem? Essas pessoas aí dançando. Se houvesse uma música, pelo jeito que elas estão dançando, seria uma música calma ou uma música acelerada? Nessa terceira imagem parece mais um ritmo mais acelerado do que as outras 2, né? As outras, eles estão e também um estilo mais espontâneo, mais desorganizado, porque a primeira e a segunda imagem, elas estão no padrão, né? As pessoas estão num padrão, enfileiradas. Nessa terceira, não, elas estão cada um de um jeito. Então, isso que a gente está fazendo é uma leitura sonora, né? A gente está identificando as linguagens sonoras que poderiam conter, que podem ser identificadas nessas imagens.
Agora, nós iremos fazer uma atividade. E isso foi a nossa pequena revisão, né, de tudo que a gente tinha estudado. Foi bem pouquinho. Mas agora nós iremos fazer uma atividade. E você vai precisar do seu caderno de desenho. Se você não tiver um caderno de desenho, pegue uma folha de papel chamex, né, papel A4. Não tem folha? Uma folha do caderno normal. Mas de preferência, pegue o seu caderno de desenho, que é o seu caderno de arte, né? Lápis e borracha, lápis de cor e canetas hidrográficas, né? Que é a nossa canetinha. O que é que você vai fazer? Vamos lá, para o que é que a gente vai fazer. Em seu caderno de desenho, faça um desenho que apresente algumas linguagens sonoras que podem ser identificadas em sua casa. Capriche na produção e, em seguida, tire uma foto da sua arte e compartilhe com os colegas da turma no grupo do WhatsApp. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar. No seu desenho, você tem que apresentar algumas linguagens sonoras que podem ser identificadas na sua casa. Como assim? O que que tem na sua casa que emite som? Ah, é a televisão? Ah, é a panela de pressão enquanto a sua mãe está cozinhando, ou são os talheres enquanto vocês estão comendo que os talheres emitem som, ou é o galo do vizinho cantando de manhã cedo. O que é que emite som aí na casa de vocês? Aí vocês vão produzir um desenho que fale sobre isso. E aí, vocês têm que caprichar. Eu quero que vocês façam bem colorido, usem canetinha hidrocor, né, para cobrir tudinho, caprichem. Quando vocês finalizarem, vocês vão tirar uma foto e nós iremos compartilhar as fotos das nossas obras de arte lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Vocês entenderam? Até a próxima! E nós nos encontramos já já no nosso grupo do WhatsApp para poder ter esse momento de compartilhamento. Um beijo! Tchau, tchau!